Graça e paz do Senhor Jesus. Poder sentar, queridos. Pode tomar os seus lugares. Louvado seja Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez ministrando a sua palavra. Muito feliz por algumas pessoas aqui presentes. A irmã Miriam, meu Deus. A avó, a belezinha está aqui. A irmã Luzia. Que bênção. Tomou as 2 vacinas, né? Glória a Deus. Está vendo? Deus é bom em todo tempo, né? Todo mundo feliz hoje. Quem está feliz, diga eu. Então está todo mundo feliz. Glória a Deus. Que maravilha, né? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. No dia que o pastor Abel estava pregando, domingo passado, quando alguém está pregando ali, eu fico ouvindo, sendo abençoado por aquilo que está sendo pregado, né, no momento, e fico pedindo a Deus que fale comigo em cima daquela palavra. Se Ele quiser acrescentar alguma coisa, estender mais alguma coisa, que fortaleça, né, que dê material. E o Senhor falou comigo ali naquela manhã, hoje está com 8 dias, uma palavra que, na verdade, retratou mais a minha vida. Obrigado, Eda. Retratou mais a minha vida, né? Que foi uma palavra muito forte para mim. Dependência. Dependência. Lembra que domingo passado ele pregou sobre sujeição, foi? Fruto da sujeição. Essa foi a palavra. Fruto da sujeição. E o Senhor ministrava no meu coração ali sobre dependência, que está muito ligado. Se você jogar no Google para entender o que é dependência, você vai ver que está ligado, tem palavra lá, também sujeição. E o que eu percebo é que a gente não consegue viver nos dias de hoje sem sujeição e sem dependência de Deus. Não tem jeito, não tem como. Os dias que a gente vive, o mundo que a gente vive, se nós não depender de Deus, nós não vamos sobreviver. A questão hoje não é mais uma opção, eu quero depender de Deus, ou não quero depender de Deus. Hoje é questão de sobrevivência. Ou eu dependo de Deus em tudo que eu faço, ou minha vida é um fiasco em todos os sentidos. Eu não vou ter sucesso em nada. Não estou falando só material, em nada. Tudo que eu fizer é em vão. E essa dependência, irmãos, ela depende de cada um de nós. Depende dos primeiros segundos de vida quando você abre seus olhos de manhã. Ali começa. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 4, não estou lembrado do versículo, fala assim, o Senhor falando ao profeta, né, através do profeta: não temas. Se passares pelas águas, eu sou contigo. Se passares pelo fogo, eu sou contigo. Não temas. Aí, segundo os estudiosos, eu nunca fiz essa pesquisa, mas os teólogos falam que essa palavra, não temas, ela tem exatamente 365 vezes na Bíblia. Isso não pode ser coincidência. Como que pode? 365 vezes a palavra, não temas. Significa que Deus, todos os dias, quando você abre o olho, Ele diz: filho, filha, não temas. Mas Ele diz: depende de mim. Depende de mim. Porque senão, não temas, fica vazio. Se eu não dependo de Deus, eu vou temer quem? Aí eu vou me estribar, né? Vou me apoiar nas minhas próprias razões. E aí que está o perigo. Jeremias fala assim, maldito o homem que confia no homem. A vida inteira talvez vocês não, mas talvez uma maioria, achou que maldito o homem que confia no homem. Assina aqui esse papel, porque eu não confio no homem, porque a Bíblia diz que eu não posso confiar no homem. O versículo explica: maldito o homem que confia nesse homem, na força do seu braço, em você mesmo. Eu posso. Não é assim. Eu posso sim, todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Sim, mas fora isso,
eu tenho que viver uma vida voltada 24 horas na dependência do Senhor. Aí tá, quando Deus fala, daí você diz: Senhor, agora me dá uma base bíblica, me dá um versículo para me fortalecer o que eu estou sentindo, o que eu estou recebendo. Deus me levou em Provérbios. Mas antes de você abrir, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Ore comigo, para que o Espírito Santo me inspire a falar contigo aquilo que Ele falou comigo. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós estamos aqui nessa manhã para aprender de Ti, para ouvir a Tua palavra. O tempo é Teu. Se o Senhor quiser que seja essa palavra 5 minutos, vai ser 5 minutos. Mas se o Senhor quiser que seja 5 horas, nós vamos ficar 5 horas ouvindo o Senhor falando com cada um de nós. Por isso, meu Deus, dilata ó Deus, meus ouvidos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa absorver o que o Senhor quer falar. Pois a Tua palavra diz que a Tua fé em nós vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Quero aproveitar também a oportunidade, pode ir abrindo aí em Provérbios capítulo 3, e parabenizar todas as mães que estão aqui e as demais que estão nos vendo através do YouTube. Eu sou muito de guardar datas, né? Eu passo por cima daquela data aquele momento que é usado pelo comércio, para ganhar dinheiro, é dia dos pais, dia das crianças. Eu sei que tudo isso mas eu valorizo, toda data é importante. Meu Deus, como é importante a gente ter um dia assim para homenagear as nossas mães, né? A minha não está comigo, o Senhor já recolheu, mas eu sou daquele filho daquele tempo que eu dava presente xícara, já dei vassoura, já dei um monte de coisa, irmão. Já dei. Minha mãe, quando naquela época que lançaram aquela margarina, que ela é antiguinha, aquela manteiga bem TV, ela vem num papel, né? Quando lançaram ela, minha mãe dizia assim: eu tenho tanta vontade de comer aquilo ali. E eu ouvi um dela falando. Sabe o que eu fiz? Eu fui na casa de um vizinho, família nossa lá, que tinha pé de goiaba. Aquelas goiaba cabacinha, que ela tem um gogozinho assim, bonita, e a casca grossa, e bem pouquinha a parte vermelha de dentro, e não era doce, mas era bonita. E aí eu fui lá e pedi um monte daquelas. Ele disse: não, pode subir no pé e tira aí. Aí eu coloquei numa carrocinha, um negocinho, e saí vendendo para comprar aquele negocinho de Bem TV. E aí tinha que botar num papel de presente, também tinha que comprar. Eu fui na mercearia, na época eu chamava bodega, na bodega do lado, e pedi um pedaço de papel de embrulho. Vocês sabem o que é papel de embrulho? Vocês já viram alguém enrolando assim, irmãos? Aqueles pacotinhos assim? Aí eu peguei aquele papel de embrulho e ajeitei daquele jeitinho para a mamãe e levei, entreguei para ela, ela ficou tão feliz. Por quê? Porque a gente lembra todo dia, a gente ama todo dia, mas é bom ter um dia específico, né? Para a gente lembrar. Então eu quero parabenizar todas as mães que estão aqui. Vocês são umas heroínas. Diz aí o poeta secular que ser mãe é padecer no paraíso. Não é não, está errado isso aí. Ser mãe é privilégio, é propósito de Deus, né? Você está aqui porque sua mãe te colocou aqui. Não tem nada de padecer em paraíso. Provérbios capítulo 3. Deixa eu ler aqui, são 2 versículos que eu quero compartilhar com vocês. É o versículo 5 e o versículo 6, tá? Do capítulo 3 de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado no nosso espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Palavra de Deus. Irmãos, essa é a maior dificuldade que nós temos, porque nós somos naturais. Enquanto nós vivemos na terra, nós vamos viver de uma postura e um dia a dia dentro da naturalidade, porque nós somos naturais, nós somos carnais, nós somos homens comuns. Agora, a labuta do dia a dia, a correria, a vida, a própria conquista da vida, apaga em nós aquilo que é claro, que é luz, que também nós somos espíritos. Nós esquecemos desses detalhes, que nós somos seres espirituais. Eu sou uma alma que possui um corpo que habita um espírito. Eu sou espiritual.
E aí, o inimigo entra nessa empreitada. Ele vê que nós não entendemos e esquecemos pelas lutas para sobreviver, esquecemos que somos espirituais. Aí o que acontece? Ele deposita em nós uma condição que a gente acha que a gente pode todas as coisas, que a gente acha que não precisa confiar no Espírito perfeito que me deu vida. Irmãos, a palavra de Deus, a voz de Deus escrita, diz assim, que nem sequer uma folha cai de uma árvore se não for da minha permissão. Olha o poder que Deus tem, olha o domínio geral que Deus tem. Então eu tenho que aprender a depender dEle. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso viver o que Ele diz. Essa é a palavra. E nós temos as nossas dificuldades, irmãos, porque nós somos carnais. Estou falando carnal, pecador, não é isso, carnal porque somos carne. Vivemos aqui no meio da carnalidade. E aí, Deus, Ele quer fazer alguma coisa, mas eu dou prioridade, eu acendo mais a luz que eu que tenho que resolver. E não tenha dúvida que tem coisas que você não quer, mas é Deus que quer. E eu falo com autoridade no Espírito de Deus, que aqui tem pessoas que Deus já mandou tomar decisões e você não tomou. Você tem tomado decisões que você acha melhor para você, mais coerente para você. Mas Deus já te disse, não é isso que eu quero de você. Não é isso que você tem que tomar essa decisão. O caminho é esse. Mas eu tenho dificuldade como carne, como homem, de tomar. Porque é muito fácil fazer as escolhas. Isso que não me machuca, eu tomo, eu vou. Mas aquilo que me machuca, aquilo que me traz a sujeição, olha a palavra. Aquilo que me traz uma dependência, eu tenho dificuldade de aceitar. Irmãos, se quase 8 bilhões de habitantes da Terra entendesse esse processo, não tinha lugar para a igreja. Não tinha lugar, irmão. O povo estava congregando no meio da rua porque os templos não cabiam. Mas as pessoas, eu estou no meio. Estou falando eu até você. Mas as pessoas têm dificuldade de depender do Espírito, do invisível. Quando Paulo ele diz assim, nós não devemos andar por aquilo que nós enxergamos. E sim nós devemos andar naquilo que nós cremos. Isso é uma facada no nosso coração, porque nós principalmente que decidimos a viver o Evangelho, que nos tornamos cristãos, nós temos que entender isso. Eu tenho que andar naquilo que eu creio, não naquilo que eu estou vendo. Irmãos, eu não tenho como pregar o Evangelho sem contar testemunhos da minha vida para você, não tem jeito, porque assim tem gente aqui, eu não sei, não estou vendo aqui agora, mas tem pessoas que têm 1 ano de cristianismo. Tem um monte de coisinha para falar? Tem. Agora você imagina quem tem 30 e tantos anos. Então eu tenho muitas coisas para falar, irmão. Que a minha vida, desde o dia que eu nasci, depois eu vi isso convertido, foi uma dependência de Deus. Foi uma dependência do Senhor. Eu já passei situações assim que, agora não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o Espírito de Deus vinha e falava, porque tanto fala comigo como com você. Calma. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Essa semana eu estava falando com alguém que pediu para me repetir aquele testemunho dos R$110 quando eu levei meu filho no médico. A Socorrinha seguiu para o culto, levou o mais velho, o do meio, o Abel e o Rafael, e o Caleuzinho estava brincando lá, caiu de um pau, estava fazendo aquele negócio, a brincadeira de cipó, bateu o peito no chão e estava cuspindo sangue. Aí aquele desespero, quem estava perto lá, e agora? Não, calma, nós dependemos de Deus. Eles pegaram o ônibus, foram para o culto, eu peguei outro ônibus e fui para o hospital. Cheguei lá, eu tinha cheque, não tinha dinheiro, mas estava com cheque na mão. Era um domingo, entrei lá, fizemos toda essa na época, faz muitos anos isso aí. O total deu R$110. Passei o cheque, foi uma Rádio X que puxou e tal, alguma coisinha, um remedinho, não deu nada, ele sangrou um pouquinho, porque bateu, tal, pode ir embora. Fomos para o culto. Atravessei a rua, peguei o ônibus lá com o Caléu.
Calel já entendido, meus meninos sempre foram ligados, né? Ele disse, pai, o senhor tinha dinheiro? Ele pequenininho. Eu falei, não, meu filho, mas Jesus vai mandar. E como é que o senhor pagou? Não, existe cheque, eu dou o cheque. Amanhã é segunda, eu vou lá e deposito. Expliquei para ele como funcionava. Ah, então tá bom, pai, Jesus vai mandar. E fui embora. Cheguei lá, descemos uma esquina, atravessamos uma esquina para ir para a igreja no culto. Para ir para lá, tinha que passar por dentro de um posto de gasolina. Dentro do posto de gasolina tinha uma cabine do banco BDN, que na época não tinha 24, era banco de noite, do Bradesco, só ele tinha, foi quem lançou. Aí estava uma cabine lá, os postos, aquelas bombas, tudo aqui. Quando eu atravessei e vou passando ali, no meio do caminho eu vim dizendo para ele, Calel, confia em Deus, depende de Deus, ele vai mandar esses R$110, fica tranquilo. Quando eu vou passando aqui, lá na frente da cabine, eu vejo uma notinha de 50 assim, ó. Eu falei, eita, Jesus dos crentes, chegou. E aí, quando eu botei aqui, aí veio o momento que ensina a criança no caminho que deve andar. Que é para quando ele crescer, até hoje, lá na igreja dele, ele fala isso. Hoje é pai de 2 filhos. A Bíblia se cumpre. Quando eu vejo, Calel, para aqui. O que foi, pai? Lá está o 110. Só vi 50, que estava distante. Aí, já entra aquela guerra, né? A oração em espírito. Jesus, faz um milagre, multiplica esses 50. E aí, vamos lá. Ele olhou assim para mim, eita pai, eu falei, pois é. Aí foi, chegou lá no caminho, de longe, eu já vi a outra 50 assim, ó. Falei, se faltar 10 já tá no lucro. Quando ele chegou lá, que ele correu, de novo eu falei, quando eu vi as outras 50, eu me fortaleci na ideia, né? Na confiança, na dependência. Aí disse, pega lá, Calel, tá o seu 110 lá. Aí Calel vai lá que pega, lá vem ele correndo, R$110. Dá um glória a Deus, irmão. Por que não estava 120? Por que não estava 100? Tinha que ser 110. Porque Deus é vivo. Quando você depende dEle, Ele cuida de ti, rapaz. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele transforma o intransformável. Lucas 1,37. Não existe impossível para Deus. Mas dependa dele. Tá. Aí depois eu fazia minhas avaliações. Jesus amado, esse tamanho é doido. E se não aparecesse esse dinheiro? Mas aparece. Mas Deus cuida. Aí ele pegou lá os 110. Eu falei, segura aqui. Ficamos 15 minutos esperando. O culto começou. Falei, não, 15 minutos tem um posto aqui de saque, vai que alguém pegou, né, caiu, vai voltar, vocês viram algum dinheirinho aqui? Nós ficamos lá. Eu lembro que tinha um rapaz lá, que eu conhecia ele de vista, do posto, e ele conversou comigo, tudo bem, eu quietinho, o dinheirinho aqui, ó. Tudo bom com o senhor, pastor? Tudo bem. Não era pastor na época, não. Então, irmãos, eu tenho assim a minha vida moldada em dependência de Deus, independência do Senhor, em tudo na minha vida. Seria assim uma manhã inteira eu me contar para vocês. Eu gosto de contar no churrasco. Então, quando você quiser fazer um churrasco, me chama. É porque a gente tem mais tempo, né? Tá ali sentadinho, vai conversando. E Deus faz assim. Então, deixa eu contar mais um aqui. Eu vou discorrer aqui do que Deus quer, porque eu fico meio que empolgado com essas coisas. Quando o Socorrinha veio um câncer em nós, em 2004, e nós pegamos essa doença, e o chão se abre, quando o médico falou para nós, ó, sua esposa está com câncer e tal, nós fomos imediatamente para Barretos, você conhece a história, que é o hospital de referência, e fomos para lá. Quando chegou lá, eu já transformei essa doença em algo que Deus queria fazer. Eu falei, eu tenho certeza, Senhor. E mergulhei nessa verdade. E fomos, né? Chegamos lá em Barretos, eu estou resumindo aqui. O hospital de Barretos era um pai, foi formado em oncologia, e ele começou a sentir dificuldade, sofrendo. Ele era um cristão da Igreja Católica, e ele era uma pessoa de boas ações. Quando ele via um pobre que estava com câncer, que não conseguia ter tratamento, ele pagava do bolso dele. Com isso ele enriqueceu, os pais dele passaram umas heranças de fazenda, ele vendeu e fez esse hospital. E ele era devoto de uma santa que eu até não conhecia, era Santa Senhora Guadalupe, um nome assim. Na entrada do hospital, ele colocou uma imagem assim muito grande, de mais de 3 metros, dessa imagem dessa santa. E ele jogou uma ordem dentro do hospital. Ora, o hospital de Barretos atende hoje 8.000 pessoas por dia.
porque 90%, agora eles estão sofrendo, era mantido pelos cantores sertanejos através daquela festa do Peão do Boiadeiro. Ia lá, por exemplo, um Zezé de Camargo, 50% da renda ele deixava para o hospital. E o hospital, ele tem 14 pavilhões, ele é muito grande. Um pavilhão desse aqui, por exemplo, é o pavilhão Zezé de Camargo e Luciano. Aí constrói outro pavilhão. Pavilhão, outro nome lá, Ivete Sangalo. E esse povo se responsabilizava de arrumar dinheiro o ano inteiro. Fazem isso até hoje. Mas como não está tendo eventos, estão sofrendo lá o hospital. Mas ele colocou uma lei na época, em 2004, lei dentro do funcionalismo dele, quase 500 funcionários tinha lá, que era proibido falar de Jesus. É proibido falar aqui de crente. Entendeu? Por favor, não quero aqui nem paciente, nem acompanhante paciente, nem muito menos funcionário. E ele fez uma capela geral e mais 3 capelas espalhadas nesses galpão. Tinha um horário da missa, tudo direitinho. E eu falei, Jesus, e agora? Eu preciso falar do Senhor aqui. Primeiro eu chamei a atenção do hospital. 14 dias o cabelo da Socorrinha caiu tudo. Eu pelei o meu também. Vai ficar nós dois. Ficamos todo o tempo, tratamento, 8 meses. Eu carequinha, não deixava nascer cabelo, eu já tirava logo. Né? E aí, eu falei, Jesus, eu preciso de uma estratégia para falar do Senhor aqui, nesse lugar. Eu lembro que os Gideões internacionais, que entregam aquele livretinho rosinha, né, que eles entregam nos hospitais, na cadeia, nem eles conseguiram entrar. E aí, irmãos, sabe o que eu fiz? Barreto, a língua lá é sertanejo. Se o cara chega na mercearia pedir para comprar um pão, ele pede cantando música sertaneja. Onde é que está o quilo do pão? É assim. Aí eu falei, Jesus. Se tem que depender do Senhor, eu vou usar uma estratégia. Aí foi o período, alguns de vocês já sabem, que eu comecei a converter as músicas do mundo. Agora você vai aceitar Jesus, música de Zezé. E comecei, irmãos. Eu pegava as músicas mundanas e transformava em sertanejo. E Deus já tinha dado estratégia, não para mim, mas para um grupo de pessoas numa igreja passada. Eu só apliquei. Eu não vou entrar em detalhe, mas sabe quantas pessoas nós levamos e conduzimos a célula, eu e ela? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Eu e ela fizemos célula lá. A célula na época, estava começando o G12, era 8, 10 no máximo. Nós tínhamos 100. Nós tínhamos 100 pessoas. Nós fazíamos 3 vezes na semana a nossa célula. Porque era muita gente. Dependi de Deus. Ele me deu a estratégia. O dia que você quiser ouvir as músicas, são 13 músicas. Marca um churrasco. Nós cantamos tudinho. Então, querido, Salomão, um homem sábio, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. O coração é o que move as nossas decisões, nossas ansiedades, está tudo aqui. Então ele diz, confia de todo o teu coração, não é de todo o teu pensamento, é o que o teu coração, meu coração é enganoso, mas entrega tudo ao Senhor. E não se estribes, ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Não ache que você pode, você consegue. Não, é Deus. Tudo é Deus. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, aquilo que pode estar torto, Deus Ele se encarrega de arrumar quando você tem dependência dEle. É Ele que faz. Ele pega na nossa mão e leva para aqui e leva para lá. Então as nossas veredas são consertadas pelo Senhor. Agora, querido, quando eu passo a ser uma pessoa dependente de Deus, quando eu passo a ser uma pessoa dependente do Senhor, que é a sujeição, que tudo que eu vou fazer, Senhor, porque Davi, ele ia para a guerra e dizia, Senhor, eu posso ir? Aí ele ouvia Deus, Deus dizia, pode, aí ele ganhava. Na única vez que ele foi tomar uma cidade chamada Ai, que ele disse assim, que ele não se organizou, não pediu a Deus, não dependeu de Deus, ele perdeu a batalha. Foram mais de 7 mil que morreram, foram atingidos, por falta de dependência de Deus. Se Deus mandar, irmão, pode pular que Ele vai mandar um anjo, ó. Porque foi assim. O diabo sabe. Quando Jesus foi levado ao deserto, a primeira palavra que o diabo tentou Jesus foi dizendo assim, está vendo aquele lugar alto ali, Jesus? Estou. Então, sobe lá e pula de lá. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Vai te levar até o chão. Quando dependemos de Deus, irmão,
as coisas acontecem, porque somos fruto do nosso meio. Vai acontecer muita coisa, mas Deus cuida contigo. Até que chega o tempo de você ser recolhido, como eu estava falando para a avó. Mas enquanto não chegar o momento que você for recolhido, que o Senhor chamar, Ele está te conduzindo, porque Deus colocou nós na terra com um propósito. Não existe ninguém aqui casual. Tu veio entender quem era Jesus, entregar a sua vida a Jesus, porque tem alguém lá do teu lado que precisa ver. Ainda que você não seja eloquente, que não tenha palavra, mas você sabe. E aquela pessoa vem em você, puxa vida, aquele casal é tão diferente, aquele irmão é tão diferente. Todos nós temos um propósito. E temos que depender de Deus. Então, o resultado dessa dependência são inúmeros. É muita coisa que nos beneficia, que nos fortalece, que nos dá vida. Mas uma delas, que é o que eu preciso, que você precisa para sobreviver, principalmente nos dias de hoje, é que fortalece a nossa fé. Quando eu dependo de Deus, a minha fé aumenta. Quando eu entro na dependência de Deus, eu começo a crer no impossível. Quando eu fico dependente de Deus, eu começo a ver que aquelas coisas que aparentemente estão erradas, elas podem mudar na minha vida. Então a primeira coisa que acontece, minha fé, ela é fortalecida. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, ou os meninos colocam aqui, se não quiser abrir. Olha um exemplo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, existe uma galeria de homens e mulheres que viveram por fé. E nós temos um conhecido, que é o nosso patriarca, que é o nosso pai na fé, Abraão. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Nós sempre cremos e sempre falamos da fé de Abraão. Reconhecemos que todos os dias nós pregamos sobre a fé de Abraão. Todos os pregadores, eles falam da fé de Abraão. Dificilmente você vê, quando começa a falar em Gênesis no capítulo 12, você começa a perceber que o assunto pode ser o que for, mas ele vai terminar na fé de Abraão. Agora, uma coisa interessante, que para essa fé de Abraão ser tão destaque, e ele entrar na relação disso aí, está escrito lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 1, Abraão marcou sua geração como homem de fé, por quê? Porque ele dependeu de Deus. Ele dependeu de Deus. Irmãos, não é fácil. A Bíblia diz nesse versículo 1, que Deus chegou com Abraão e disse assim: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Louco, maluco, sai da tua casa. E se você for estudar a vida desses homens, eram homens ricos. O pai de Abraão, Terá, quem está assistindo esse seriado da Record, está vendo, era um homem rico, homem de posses. Não havia necessidade de Abraão sair do meio que ele estava. Era cômodo, ele tinha o que queria, reconhecimento, dinheiro. Mas quando Deus falou com ele, ele foi na hora. A Bíblia diz que ele pegou sua esposa Sarai, que na época era Abrão, não era Abraão ainda. Pegou sua esposa Sarai e foi para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Os irmãos sabem, eu sempre falo, nós já mudamos 53 vezes. 53 vezes nós já mudamos, irmão, com essa de Brusque. Não foi igual a Abraão, não. Mas muitas decisões, principalmente da minha parte, Socorrinha só ia atrás, tadinha. Era loucura. Era loucura. Tamar, tu está com uma igreja. Eu lembro que a igreja que nós, uma igreja Nova Aliança também, era Nova Aliança também. Uma igreja com um ano tinha mais de 200 pessoas. Eu saí de lá e fui embora. Entreguei para outro pastor. Deus mandou. Mas por que aconteceu coisas boas depois e não faltou nada? Porque foi uma dependência. Eu dependi de Deus. Então, Abraão, a gente fala muito da fé, mas ele viveu sob total dependência de Deus. O que ele juntou para levar, irmãos, não dava para um mês. Que era uma carrinha lá e o que ele quisesse juntar, não daria para ele ficar. Para onde eu vou? Para onde Deus está me mandando aqui? Ele só ouviu a voz: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. É um homem de fé? Sem dúvida. Mas ele andou na dependência de Deus. Quer ouvir uma palavra para você nessa manhã, dia das mães?
Não faça nada. Dependa de Deus. Ele vai fazer por você. Quem entendeu, diga amém. É Ele que vai fazer por você. E quando Deus faz, é o melhor. Abraão errou quando levou seu sobrinho Ló nessa viagem. Ele não deveria ter levado Ló, mas levou. Temos o direito de errar, somos humanos. É o natural que eu falei. Lá na frente, Deus começou a prosperar. Ló prosperou igual a Abraão, porque estava com Abraão. Quem está perto da bênção é abençoado. Começou a prosperar e começou uma contenda no meio dos pastores, dos rebanhos dele. Os líderes dos rebanhos de Ló começou a discutir com os líderes do rebanho de Abraão. E aí o que foi que Abraão fez? Vamos resolver isso aqui. Vamos ter que se apartar. Aí Ló, ele chega diante de Deus e diz, de Abraão diz, para onde eu vou? Como que é? Ele olha para Ló e diz, Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Um homem de dependência de Deus. Quando Ló olhou, ele viu as campinas, pastos verdejantes, braquearão lá dessa altura. Coisa mais linda do mundo. Ló imediatamente, eu quero esse lado. Então vai, Ló. E qual é o seu lado, tio? É esse aqui, pedregulho, pedras. Quando você depende de Deus, Ele transforma tudo. Ló escolheu. O que ele escolheu? O que estava por trás daquilo ali? Sodoma e Gomorra. Enxofre caiu sobre aquela cidade. A Bíblia diz que foram destruídos de criancinha até os animais. Ficou pó as construções. Os concretos derreteram tudo. Porque ele escolheu a pior parte. Porque ele andava naquilo que ele via e não naquilo que ele acreditava. Né? Então, queridos, Abraão foi um homem de fé, mas ele ficou conhecido pela dependência de Deus. Tem outro texto, lá em Mateus, no capítulo 14. Abra lá para você meditar junto comigo. Tem 5 versículos lá, bem conhecido teu. Mateus, no capítulo 14, versículos 25 a 30. Bem conhecido teu. Isso, abre aí. 14, 25, 30. Conhece quem é esse cidadão? Vê se é Marcos, irmão. Acho que é Marcos. Marcos 14. Não, também não é não. Eu queria abrir o texto onde Pedro anda sobre as águas. Vê aí, Socorrinha. É Mateus mesmo, né? Qual capítulo? 22 em diante. É porque eu estava lendo o 25, é verdade. Tá certo. É isso aqui mesmo. Versículo 25, é isso que eu quero. Na quarta vigília, já estava de madrugada, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem de longe, andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou aterrorizados, e exclamaram, é um fantasma? E tomados de medo, eles começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente disse, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Jesus, manda-me ir contigo aí por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Somente até aqui. Pedro, Itamar, você, irmão Zé, Stanley, jamais nós iríamos fazer uma loucura dessa. Andar sobre as águas. O que levou a Pedro a tomar? Fé? Sim. Mas acima de tudo, ele dependeu de Jesus.
Ele olhou para Jesus e disse: se tu és, manda que eu vou. Pode vir, Pedro. A dependência, irmão, nós vamos ultrapassar os nossos limites. Quando nós dependemos de Deus, nós fazemos coisas, nós faremos coisas, ou nós já fizemos coisas que nossos olhos jamais possam imaginar a nossa mente. Quando a Bíblia diz assim, coisas que a mente humana ela é incapaz de pensar, é isso aí, é essa dependência. Você tem noção que anda sobre as águas? Eu algumas vezes sozinho já fiz umas besteiras dessas. Sério? Eu já cheguei em açude, quando era... Falei, eu vou andar. Porque essa palavra aí, eu fui muito participante de missas, catolicismo, eu já conhecia essa palavra há muito tempo. E algumas vezes eu fui dentro do açude aqui, olha, ferrei o pé na lama. Porque não foi dependência de Deus, foi a minha vontade. Eu já fiz vários testes também do novelo de Gideão. Eu já botei para amanhecer molhado e não amanheceu não. Aí eu até falei assim, não, é porque na Bíblia é o contrário, tem que primeiro amanhecer seco. Aí no outro vai ser molhado, também não funcionou não. Porque tudo é na dependência de Deus. Sabe aquela situação difícil aos teus olhos? Dependa de Deus. Não confie no normal, no material. Nós somos pessoas sobrenaturais. Irmãos, a mensagem de cruz que nos alcançou, a Bíblia está dizendo que é loucura para os que estão lá fora. É doideira. Eu lembro uma vez que meu Deus do céu. Não vou falar não, tem que ser no churrasco. Então, irmãos, o que acontece? A dependência de Deus move a gente. A gente faz coisas que você não tem noção. Você mata passarinho com o dedo. Pá! E o passarinho cai. Também eu conto essa no churrasco. A outra coisa que me levou a entender, irmão, tudo isso, é que quando nós... A Bíblia diz assim, irmãos, ó, Mateus 21, 22. Tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. Então isso virou mais ou menos que um vício na vida do cristão. A gente pede muito. E que bom. Jesus manda pedir mesmo. Manda agradecer? Sem dúvida. Mas eu tenho que pedir. Nós dependemos de Deus e tudo tem que pedir para Ele. Então, uma coisa que eu entendi quando eu me submeto ao Senhor, a sujeição, e entro na dependência de Deus, Ele abrevia os nossos pedidos. Ele antecipa. Quando você depende de Deus. Agora, se você der uma forcinha, que eu também tenho testemunho disso aí, coisas que era para Deus fazer e eu fiz no lugar dele, deu tudo errado. Quando você entrega para Deus e depende de Deus, Ele faz perfeito. Você pode dizer amém? Vai direitinho, porque você dependeu dEle. Você está empregado porque Ele quis. Você tem saúde porque Ele quis. Você é feliz porque Ele quis. O que tu tem é porque Ele quis. É graça, é favor imerecido. Ele olhou e disse, vou dar e acabou. Então, querido, Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. A gente tem uma história aqui muito bonita. Uma mulher que há 12 anos gastava muito alto. Eu acho que ela não pagava nem Unimed, era do bolso dela mesmo. Nem tinha Unimed na época. Diz lá o texto que ela gastou tudo o que tinha. Se ela criava um camelo, ela vendeu. Se ela tinha alguns dinheirinhos guardados, ela gastou. Tudo. Por que ela fez isso? Ó, e ele diz, vem. Não, aí eu já estou lendo aqui de Pedro. No versículo 29, a mulher, no versículo 25, havia uma mulher do fluxo de sangue. 12 anos. O que é isso aí? É uma profunda hemorragia. Ela não ficava boa. E os irmãos sabem que a perca de sangue traz a anemia. E a primeira manifestação da anemia no nosso corpo é uma canseira. A pessoa fica assim, ó, desanimado, da fraqueza. Porque o sangue, ele corre nas artérias e ali fortalece. E essa mulher, ela ficou simplesmente 12 anos. Ela ficou ali 12 anos com essa enfermidade. Mas em nenhum momento ela dependeu de Deus. Literalmente ela dependeu dos seus próprios recursos. Literalmente ela dependeu dos meus conhecimentos. Se eu sou formado, sou graduado, se eu falo inglês, eu vou ter emprego aonde eu quiser. Se Deus fechar a porta, ninguém abre. Se Deus lacrar a porta, ninguém abre. Tem pessoas extremamente profissionais,
pessoas que têm visão, pessoas que são treinadas, tem 2, 3 mentores para lhe ajudar, pessoas de visão, pessoa que tem estratégia de ganhar dinheiro e não ganha. Tem pessoas, meu Deus, hiper, mega inteligente, mas não sai do lugar. Precisa só de uma coisinha, depender de Deus. Então essa mulher, ela gastou tudo que possuía, mas na hora que ela viu falar de Jesus, o Cristo, que curava as enfermidades, que alguém contou a história para ela, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou atrás de Jesus. Eu vou atrás de Jesus. Não foi fácil. Os discípulos, na hora que ele estava passando aquela multidão, que ela queria pegar em Jesus, os discípulos, não mexe, não mexe. Jesus, ela consegue, toca em Jesus, e Jesus diz, alguém tocou em mim. Mestre, mas esse tanto de gente já te tocou até agora. Sim, mas alguém que me tocou, de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Sabe o que é esse texto, essa palavra original fala? Alguém dependeu de mim. Alguém tocou em mim com atitude de dependência. Jesus é onisciente. Ele sabe os meus pensamentos. Ele sabe tudo que está passando dentro de mim. Então, no meio daquela multidão que era milhares, quando essa mulher tocou, ele disse, de mim saiu virtude, de mim saiu alguma coisa. Alguém colocou em mim uma total dependência para alguma coisa. E aquela mulher foi curada. Dá um glória a Deus, irmão. Aquela mulher foi sarada. 12 anos. Tomando remédio. Gastando o dinheirinho que tinha. Mas no dia que ela dependeu de Jesus, a história dela mudou. Por isso que nós estamos contando essa história dela hoje. A vida dela mudou. É tão difícil a gente depender de Deus, mesmo sabendo que Ele pode todas as coisas. Porque aí, se fosse só nós para decidir, mas aqui está o inimigo, está o diabo. A Bíblia diz que 24 horas ele está em derredor. Em redor está os anjos. E em derredor está o diabo. Quem está vendo aquele seriado da Record? Levante a mão aí. Ninguém, só eu. Ed, valeu, meu irmão. Tamo junto. Irmão, se puder, assista. No meio deles, infiltrado, tem um demônio. O diabo está lá. Aí agora, Abraão, qual é a parte que está agora? Abraão se encontrou com Melquisedeque, né? Então, e aí, o diabo está no meio lá. É um soldado que está junto com o pessoal de Abraão. Porque o diabo, irmão, não fique pensando que ele está lá fora, não. Está também. Mas ele está aqui, Se você abrir a Bíblia agora em Jó, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, aonde estava o povo de Deus? Lá estava o diabo. Lá estava Satanás. E Deus olhou e viu, o que que tu anda fazendo? De rodear a terra, de andar pela terra. Então ele está ali no meio de Abraão, irmãos. Sabe qual é o papel dele? Ele nunca chega perto da pessoa, ele chega assim de longe. Abraão está fazendo aqui, está lá no seriado. Tem muita coisa que não está na Bíblia não, mas tem algumas coisas que ele faz. Aí, Abraão está dando uma estratégia para eles falam daqui de longe. Eu acho que não vai dar certo não, porque o rei fulano lá está mais preparado. Fala lá. Aí o soldado fala, fica assim. Aí Abraão escutou também, mas por que você está falando isso? O meu Deus é comigo. Vê lá. É desse jeito, irmão. Então, irmãos, os nossos pedidos são abreviados. 12 anos. A mulher foi curada num toque, porque ela dependeu do médico dos médicos. Você crê que você pode ser sarado hoje? Você crê que aquela pessoa que você conhece, que você até orou por ela essa semana, pode ser sarada? Eu creio, irmãos. Quando se nasce a dependência de Deus. Depois, eu queria falar contigo no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 8, um texto tremendo, que fala de um homem, de um paralítico. Nós estamos falando de uma mulher que ficou 12 anos. Ficou 12 anos carregando aquela enfermidade. Mas aí em João, no capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver a história de um homem, que não era 12 anos não. 38 anos paralítico. 3 décadas e 8 anos paralítico. Meu Deus.
Ele estava ali diante do templo Formosa, tinha um tanque chamado Betesda. E uma vez o anjo descia, a cada tempo vinha um anjo da cura e descia, agitava aquelas águas. Quem conseguisse entrar dentro era curado. Paralítico, pessoa que não andava, cego. É João 5. Eu falei o quê? Está tudo errado aqui, eu não gosto de anotar por isso. É João 5 então. E quais são os versículos? Então, queridos, não era um fluxo de sangue apenas. Não era um fluxo de sangue, é 2,5, viu? Corrigindo. 5,2, perdão. Eram 38 anos de angústia, de sofrimento. Não tinha oportunidade de cura. Mas a Bíblia diz que Jesus, nesse texto que você está vendo, chega diante dele, percebe a situação dele, porque Jesus já conhecia, e ele começa: Senhor, vou dizer com minhas palavras, se tu fizesse um jeito de me colocar lá, eu seria curado. Imediatamente Jesus colocou ele lá dentro? Não, Jesus curou ele ali mesmo. 38 anos dependendo de alguém pegar ele e jogar naquele tanque. 38 anos dependendo de alguém fazer alguma coisa por ele. Na hora que ele inverteu, dependeu de Deus, ele foi curado. Sabe qual é a palavra que Deus quer ministrar para você Dia das Mães hoje? Dependa de Deus. Só isso. Ah, pastor, mas tem coisa. Sim, eu sei que tem, todos nós temos. Mas dependa de Deus. Agora, seja cristão e agradecido. Se aquilo que você depende não vier, também não murmure, agradeça a Deus, porque afinal de contas, eu dependo de Deus. E é Ele que tem o melhor para mim. Amém? Vamos colocar de pé, que tem mais uns eventos a serem